Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Voltamos para a nova tentativa, aguardando a nossa convidada de hoje, que é Fernanda Cardial, oradora espírita. Oi, Ivete Milton, seja bem-vindo, companheiro. Olá, Rômulo, Pati, estamos de volta, né? Jaqueline, muito bom. Vamos ver agora aqui se Fernanda... Eu pedi para Fernanda tentar um outro ponto da casa, porque a conexão da internet dela aqui não está razoável, né? Se a gente não conseguir, infelizmente, a gente marca, né? A próxima sexta, ela volta para falar com a gente, tá bom, gente? Mas vamos fazer mais uma tentativa. Ela foi tentar um outro ponto. A internet dela hoje está ruim. Vamos ver se ela consegue. Boa noite, Jaque, tudo bom? Botar a musiquinha, né? Mas você viu, Mônica, que seu passo à distância funcionou? Quase que ela chega. Vibra mais um pouquinho aí, tá vendo? Você é uma passista nata. Vamos, Fernanda, para que ela consiga. Vocês viram o vídeo que eu coloquei, que a gente colocou lá no perfil do Instagram do Gesa? Um trecho do filme Nosso Lar, o passe de Lísias, do André Luiz. Então, ali foi um passe espiritual, né? De um espírito em outro espírito. Isso também é possível, sabia? E curou realmente as chagas, né? Que André Luiz veio quando desencarnou, ficou muito sensível ao corpo. Então, é assim que funciona. Aquelas vibrações, aquelas luzes, né? É exatamente assim. Os médiuns videntes que passam as informações para a gente informam que, através das mãos dos médiuns, dos passistas, são feixes de luz, né? Em direção ao paciente. Vamos ver se Fernanda está aqui chegando. Gente, infelizmente, foi um passe magnético, né, Mônica? Danada você. Mas eu acho que ela não vai conseguir, gente. Infelizmente. Eu consegui falar com ela. Ela ia tentar um outro ponto da casa, né? Mais perto do roteador, para ver se a conexão ficava melhor. E agora a gente já fez live com Fernanda, né? E correu tudo bem. Acho que questão do tempo também, se estiver chovendo, fica complicado. Realmente não deu certo. Pedi para ela fazer isso. Sei lá, Centro Espírita de Coité, sejam bem-vindos também, a primeira vez aqui na nossa live. Tendo probleminhas aqui com a internet. Pronto, vamos ver agora. Acho que ela foi para um outro ponto. Raimundo Nonato, seja bem-vindo também. O Divulga Centro Espírita, que ajuda tanta gente na divulgação. Tem alguém aqui representando o Divulga Centro Espírita. Bem-vindos, né? Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Vamos
Agora aí, a vibração, hein? Corrente forte. Para ver se Fernanda consegue ficar com a gente. Fernanda é de Salvador. E da última live estava perfeita a conexão dela. É realmente coisa de internet. Pois é. Vamos lá, Fernanda Cardial chegando para a gente falar sobre o passe. Eita, pronto, acho que agora vai. A vibração das meninas foi forte, hein? Fernanda! Conseguimos, Fernanda! Tá me vendo agora? Tô vendo. Tá me vendo? Estamos vendo, estamos vendo. Todo mundo aqui na torcida para que dê certo. Estamos vendo. Tá certo. Tá bom. Que complicação, hein? Não estou vendo o seu rosto, estou vendo assim a porta, mas a conexão conseguiu. Então só Como é que eu faço? precisamos ver seu Como rosto é que agora. agora melhor? Pronto. Consegue me ver agora? As meninas mandando as vibrações à distância para que a gente conseguisse, né, a conexão. Então seja bem-vinda, boa noite. Isso acontece, relaxe. As conexões realmente da internet estão demais, né? E da última vez correu tudo bem, né, Fernanda? Mas Foi. Mas vai dar tudo certo. Energia, né? Fluido, conexão, é isso aí. Então, sem mais delongas, para a gente não se atrasar tanto, vamos começar. Aceitou o nosso convite, está aqui conosco hoje para falar sobre esse assunto. Então, Fernanda, para iniciar, vamos fazer a nossa prece. Você, por gentileza, pode iniciar a prece para a gente, nos nossos trabalhos. Posso. Posso. Senhor Jesus, amigo divino, mais uma vez buscamos a inspiração do seu amor através dos bons espíritos, para que possam acolher toda a dor e sofrimento que a Terra está vivendo. Nesse processo de autossuperação, de redenção, permite que os seus emissários derramem as energias de conforto e consolação sobre todos nós, para que possamos enfrentar os dias difíceis da atualidade, buscando o nosso processo de autoiluminação. Abençoa o que realizaremos na noite de hoje, conforme a sua vontade soberana. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Para que tudo ansioso, vamos fazer um passo, já com tudo a pé da letra, viu? Vamos fazer um passo à distância para Fernanda, um passe magnético. O pessoal pesquisou, viu? Está afinado, então se prepare para as perguntas. Então, nossa primeira pergunta para iniciar o assunto, né, Fernanda? O que seria o passe? O que é o passe? Ele pode ser cobrado, né, financeiramente? A pessoa tem que pagar para receber o passe espírita? Ou é uma invenção do espiritismo? Bom, o passe, na verdade, é uma transfusão fluídica, uma transfusão de energias de uma pessoa para outra, ou no espírito desencarnado para o encarnado, ou entre desencarnados, mas é uma transfusão. Assim como tem uma transfusão sanguínea, também tem transfusão de energias, transfusão fluídica. Então, isso é que é o passe, é essa possibilidade de ser transfundido energias que revitalizam, que reequilibram o outro, seja do ponto de vista orgânico, psicológico, espiritual, psíquico. Então, o passe é essa transfusão. O passe não é uma invenção do espiritismo, ele sempre existiu nas culturas antigas. Só para a gente não ir tão longe assim, a própria Bíblia apresenta relatos de utilização do passe como abordagem terapêutica. Jesus fez isso inúmeras vezes, usando técnicas diferentes, sempre com a finalidade de equilíbrio, de trazer paz, de libertação, de iluminação daqueles que buscam.
O passe ele pode ter até finalidades curativas, mas ele é uma reposição fluídica, que pode ou não redundar numa cura física de alguma doença. Mas mesmo que eu não fique curada de um câncer, de alguma outra doença, de hipertensão, mas eu recebo uma energia que repõe meus fluidos vitais, porque eu consigo absorver e isso me dá bastante alívio, conforto. Não necessariamente uma cura orgânica, mas certamente um equilíbrio psicofísico. Não deve ser cobrado. No âmbito espírita, o passe é uma terapêutica que tem que ser oferecida gratuitamente. Jesus ensinou isso, quando ele disse aos seus discípulos que dai de graça o que de graça recebestes. A desobsessão, o passe, como ele disse, a cura dos leprosos, a expulsão dos demônios, todo esse processo que Jesus ensinou precisa ser feito gratuitamente, porque é um socorro, é um alívio. Isso não pode ser cobrado. Nós não somos profissionais, por exemplo, capacitados para o passe, para que dessa forma ganhemos dinheiro. A gente precisa de dinheiro, a gente ganha de outra maneira, não utilizando o passe. A gente sabe que Perfeito. as casas espíritas precisam se sustentar, mas é para isso que faz seminários, outras abordagens para ganhar o dinheiro. Mas o passe precisa ser gratuito no âmbito espírita, conforme compreendemos as orientações de Kardec. É isso, isso. É importante relembrar isso, que nós trazemos essas temáticas à luz da doutrina espírita, né? Não querendo convencer ninguém, mas o conhecimento está sendo aqui oferecido a ser pesquisado, a ser, né, refletido com base na doutrina espírita. Muito bom, Fernanda. Agora, o que seriam os chakras, né? Que a gente costuma muito falar dos chakras, centros vitais, o que seriam? E se você poderia citar os principais, em quais pontos do corpo extenso, né? Mas que você dizer para a gente os principais, onde estão localizados, e o que seriam esses centros de força ou chakras? Certo. Esses centros de força ou chakras, eles são centros vitais, como você já disse, são pontos em que há passagem de energia desses fluidos que vem, que a gente capta no ambiente ou através do passe, e que o principal é o coronário do alto da cabeça, que geralmente é o ponto de entrada fundamental dessa energia. Né? E aí os chakras, eles em sânscrito, é como se fosse uma roda, entendeu? Que está sempre girando para fazer essa transmutação de energia, essa possibilidade de captar energia de um plano para outro e penetrar em nosso perispírito e nossos sistemas, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sanguíneo, até chegar na intimidade da célula. Então, dito de maneira muito rápida e simples, né? Então, temos o coronário no alto da cabeça, muito ligado a essas funções psíquicas de comunicação com os planos superiores. O chakra frontal, aqui entre as sobrancelhas, que era chamado de terceiro olho, muito ligado também às funções dos pensamentos, as funções chamadas superiores, do pensamento, do raciocínio, da lógica, voltado para os aspectos superiores. Temos o chakra laríngeo, muito utilizado para a fala, por exemplo, de um professor, de um político. Então, o chakra que é mais desenvolvido é aquele que você usa mais aquela função. O chakra cardíaco, que é mais ou menos próximo ao coração, muito vinculado aos sentimentos nobres, às emoções superiores. O chakra gástrico, que é na região do plexo solar. Do chakra gástrico para baixo são chakras que trabalham com energias mais assim densas, enquanto que do chakra cardíaco para cima são energias mais nobres, por assim dizer, mas todos são importantes. E aí, evidentemente, que o chakra gástrico está muito ligado junto com o chakra esplênico, que é mais próximo do baço, mais à esquerda, para as funções digestivas, essas funções vegetativas do corpo, certo? E mais embaixo, o chakra fundamental, o sacro, o chakra básico, que fica mais próximo da região da genitália e também do ânus, que serve para regular as funções dessa região, principalmente o exercício da sexualidade. Então, por exemplo, todos eles são importantes, mas digamos, exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier ele não usava as funções sexuais para o ato sexual em si, como a maioria de nós utiliza. Então, ele canalizava as energias desse chakra básico, fundamental, lá na região mais inferior do corpo, canalizava para os chakras superiores.
como se fosse drenando energia para melhor aproveitar os sentimentos, o exercício da mediunidade, a função do amor, certo? Certo. É isso. Eu queria dizer, basicamente, dito muito rapidamente até É, agora. porque teria que ser uma live só para falar desses centros de forças e que cada um, né, corresponde. Não, não dá tempo. Tem Isso, chakra da mão, tem muito isso, chakra. exatamente. Muito. Existem diferentes tipos de passe? Quais são eles? E de onde vem essa energia do passe? A energia fundamental, o fluido cósmico universal, como a gente aprende na doutrina espírita. É esse fluido que está na base da composição, não só da matéria no universo, mas também dos próprios fluidos. A gente, por exemplo, na Terra tem, como os espíritos dizem, tem algumas expressões modificadas desse fluido cósmico universal, como, por exemplo, a eletricidade, o magnetismo, o fluido nervoso, entre outros. Sim. Então, na verdade, quando se fala em passe, fala em combinação fluídica do fluido espiritual do desencarnado com o fluido humano magnético do encarnado. É claro que academicamente os passes podem ser magnéticos quando são recursos do médium. Então, por exemplo, na época de Kardec tinha os magnetizadores. O próprio Kardec fazia parte de um grupo, de uma sociedade de magnetizadores. Ele mesmo era um magnetizador. O magnetizador é alguém que faz uma capacitação própria, um estudo, tanto que em lugares da Europa, Estados Unidos, o magnetizador até cobra, quando ele aplica esse magnetismo dele, pessoal, para curar pessoas. É? No caso do espiritismo, temos o espiritual, o passe espiritual, que é dos espíritos, o magnético, que é do passista, do encarnado, e uma combinação dos dois, que seria um passe misto. Isto com uma divisão clássica, mas a rigor, mesmo que eu diga assim, eu vou aplicar um passe magnético em determinada pessoa. Ora, os espíritos que são generosos vão ajudar nesse processo e vão colocar a própria energia deles no processo de alívio, de conforto ou mesmo de cura daquela pessoa. Então, muito difícil alguém dizer assim inteiramente este passe exclusivamente magnético, só com recursos do passista. Mas a gente, quando faz curso de passe, a gente vê essa divisão, entendeu? Mas é uma combinação fluídica que é oferecida do passista, que é o doador, para aquele que recebe. Nós temos uma pergunta agora de um internauta, o Tito. Ele perguntou qual a diferença do passe espírita e do reiki. Eu acho que você acabou de falar, né? Mas você pode complementar essa questão. Que você falou que, na verdade, o passe é sempre os bons espíritos, né? Estão auxiliando, ou seja, magnético. Mas como o reiki não faz parte da doutrina espírita, ela vai tentar falar do que ela sabe, que a gente não está Eu não sou especialista na espírita. que nunca citação. Oi? Hã? Eu não posso falar do reiki em si, porque eu não fiz formação nenhuma nessa Isso, área. exatamente. Não é. Eu posso dizer apenas que, no caso do passe, como se fala popularmente, passe espírita, para poder Isso. distinguir de outros, o passista ele entra em oração, concentração e solicita dos bons espíritos o apoio. E aí eles entram com a energia que passa primeiro pela cabeça do passista, ativamente do passista. Porque o passista na casa ele pede a inspiração dos bons espíritos, então recebe essa energia superior. Ele se torna um canal, o passista. Sendo que quando ele. Mas eu não quero entrar muito nisso, porque tem uma pergunta sobre o preparo do passista, Isso, para não isso. adiantar. O passe espírita ele tem um exercício da vontade do passista que pede ajuda dos bons espíritos e com o seu ele e o desejo ardente de ajudar, ele impõe as mãos, por exemplo, que é a técnica mais usada na casa espírita, e aí transfunde esse fluido que aumenta o poder de radiação pelo próprio exercício da vontade do passista. Entendeu? Pronto, esperamos que É isso. tem assim, quem pode aplicar o passe no espiritismo?
o passista pode fazer uso de bebida alcoólica ou fumar? E nessa mesma pergunta, uma pergunta da Mônica Sobrinho, se você puder já interagir, já para adiantar. Que ela perguntou se o passista tem que estar sempre manifestado, né? Então, quem pode aplicar o passe no Espiritismo, que também responde a pergunta da Sandra Mara há pouco, que ela perguntou quando que o médium pode saber que está pronto para aplicar o passe. Então, necessariamente, você vai nos responder se só o médium aplica o passe, né? Quem pode aplicar o passe e se ele pode fazer uso da bebida alcoólica, fumar ou tem que estar sempre manifestado. Acho que tá várias perguntas, né? Como o passe é uma energia que é transfundida de uma pessoa para outra, por exemplo, uma mãe com seu filho doente, em que ela envolve esse filho com amor, com carinho, olha com ternura, ela está transfundindo, ainda que não tenha intenção deliberada, energia para o seu filho. Está sendo passista, entre aspas, no sentido de transfusão energética, com o olhar, porque há várias maneiras de se transfundir energia. Jesus mesmo usou várias técnicas, apesar da imposição das mãos ser mais presente. Eu posso orar para uma pessoa doente. Alguém me fala, olha, ore pelo meu marido, minha mulher, meu parente que está no hospital X, no quarto tal, e aí eu mentalmente oro por aquela pessoa, imagino com meu pensamento energias boas, saudáveis, indo para aquela pessoa. Então, eu estou sendo, naquele momento, um instrumento. Isso. Então, o passista em si, se tiver boa vontade, amor, esse desejo sincero de ajudar alguém, ele se torna um canal dos bons espíritos. Obviamente, no contexto da casa espírita, como a gente sabe, o passista geralmente tem um curso preparatório, a depender de como cada casa espírita se organiza. Então, ele vai estudar sobre magnetismo, sobre chakras, sobre técnicas de passe, etc. Mas, obviamente, que é imprescindível um comportamento equilibrado do passista. De preferência, evitar substâncias alcoólicas, porque podem, de certa bebida alcoólica. É interessante que o passista tenha essa alimentação equilibrada e evitar essa ingestão de alcoólicos, principalmente, evidentemente, no dia do passe, mas não há, Kardec não formula isso textualmente, é proibido isso ou proibido aquilo. O Espiritismo não proíbe nada, ele esclarece, ele ilumina a consciência e cada um faz sua escolha, naturalmente. É claro, se eu bebo, se eu estou alcoolizada e vou fazer meu trabalho como passista, se aquela pessoa que vai receber o passe que eu vou aplicar, ela tem um mérito, ela vai ser protegida pelos bons espíritos para que eu não transfunda essa energia perturbadora. Mas se a pessoa sintonizar comigo, estiver na mesma faixa vibratória perturbadora inferior, aí pode haver realmente problemas nesse sentido, né? Tá certo. Então, alguém colocou aí que a live pausou. Pausou um Eu não pouquinho na sei o hora que. que você estava respondendo essa pergunta. Aí você complementa que a Mônica Sobrinho queria saber se é necessário estar sempre manifestado para aplicar o. Tá me ouvindo, Fernanda? Estou ouvindo sua voz meio Acho que cortada. pausou novamente. Oi. Síntese seria isso. O passista precisa ter uma alimentação equilibrada, evitar tanto alimento pesado como substância alcoólica para não comprometer a qualidade do fluido. Mas isso assim, em termos físicos. Na Sim. verdade, o passista tem que ser equilibrado por inteiro, ou seja, pensamentos, emoções. Imagine que o passista é um vaso, ou um canal, como se queira. Vem uma energia pura dos bons espíritos. Se esse vaso ou canal está desequilibrado, sujo, intoxicado, ele carreia essa toxicidade para o fluido que vai ser transfundido para a pessoa que recebe. Obviamente que se a pessoa que está recebendo o passe tiver mérito, os benfeitores espirituais blindam essa pessoa e protegem.
para que meus fluidos intoxicados não perturbem. Mas se a pessoa não ora, não está com fé, não tem uma concentração mental, porque Jesus pediu isso. Jesus, quando ele ia curar as pessoas cegas, paralíticas, com hanseníase, etc., ele perguntava: que queres que eu te faça? Não é? Então, é preciso que a pessoa que receba o passe, eu não vou adiantar muito, porque deve ter alguma pergunta sobre isso, essa pessoa tem que se entregar com confiança, com fé, tem que estar centrada naquilo que vai acontecer. Como eu vou receber um tratamento médico, eu acredito naquele médico, na medicação que ele vai passar. Então, funciona muito melhor em mim do que se eu não acredito, eu acho bobagem, não vai funcionar, ou estou com um pensamento desconectado de outro lugar. Então, na verdade, são muitas variáveis que podem influenciar na qualidade desse passe, do ponto de vista do efeito terapêutico do passe. Entendi. Já que está quem pode receber, crianças e gestantes podem receber passe, é necessário que a gente tome passe todos os dias? A abordagem terapêutica, é preciso entender que Você pode recomeçar porque pausou de novo. pausou de novo, né? Deve Foi. ser a internet. É. O passe, a casa espírita, ela oferece passe geralmente ou junto do tratamento desobsessivo ou na própria reunião doutrinária, ou em ambos, naturalmente. Às vezes no atendimento fraterno também. Nesses contextos, se eu vou para a reunião doutrinária, ou se eu estou fazendo um tratamento desobsessivo, ou para o atendimento fraterno, aí eu vou receber um passe. Né? E no ponto de vista espírita, o passista não precisa nem saber de minha vida pessoal, de saber que eu estou com essa ou aquela doença, ou esse ou aquele problema familiar, ou mental, ou psiquiátrico. Como o passista pede inspiração dos bons espíritos, ele se entrega a isso, ele é um receptor muito fiel a essa confiança nos bons espíritos. Os bons espíritos vão inspirar para que cada pessoa receba essa transposição fluídica de acordo com suas necessidades, mas não esperar algo mágico. Então, eu não preciso correr para a casa espírita para tomar passe todos os dias, entendeu? Porque o efeito do passe está muito ligado ao mérito da pessoa que está recebendo, suas necessidades reais, sua capacidade de reforma íntima, de mudar. Porque, senão, lembremos de Jesus, quando ele dizia: se não mudar o comportamento, algo de pior vai lhe acontecer. Até a cura do Cristo, que Jesus era médium de Deus. Então, é o médium. Tá? Mas mesmo ele, quando curava da hanseníase, da desobsessão, de tudo, da paralisia, ele dizia para a pessoa: não tornes a pecar, porque senão algo de pior pode lhe acontecer. Então, o efeito do passe não está tanto em eu ter que tomar passe todos os dias da semana, mas meu compromisso, meu comprometimento de me tornar uma pessoa melhor, de fazer o processo de autodescobrimento crescer e me transformar. Aí isso otimiza o efeito do passe, prolonga o efeito do passe. Senão vai ser só um efeito momentâneo, isso se eu não ficar refratária. Eu mesma me tornar refratária e não captar aquela energia que está sendo tão generosamente oferecida. Falando em captar essas energias, teve uma pergunta aqui do perfil Divulga Centro Espírita, né? Divulga o Espiritismo. E também um internauta mandou para a gente: o passe pode despertar sensações estranhas, tontura, náusea, na pessoa recebendo passe? Existe uma energia que está penetrando em nós, geralmente pelo chakra coronário, porque geralmente as técnicas de passe na casa espírita, as mais básicas, começam justamente por esse processo depois da dispersão dos fluidos mais tóxicos, perturbadores, naqueles passes longitudinais, a imposição das mãos sobre o chakra coronário.
Nesta hora está entrando uma energia. É natural ter uma sensação de formigamento. É a ação que é resultante do contato de energias exteriores com nosso campo íntimo. Pode ser também porque a pessoa pode estar com alguma perturbação espiritual, então pode sentir algum desconforto, algum mal-estar, mas não é por causa, né, do passista ou da energia. Às vezes é a própria pessoa que recebe o passe e, naquele momento, são de equilíbrio. Então, pode realmente sentir desconforto. Por exemplo, eu entrar numa casa espírita que tem um psiquismo maravilhoso, todo mundo se sente bem e eu me sinto mal. Todo mundo diz, puxa, esse ambiente é tão cheio de paz, de harmonia. Aí eu digo, né, eu me sinto super mal aqui, angustiada, eu quero logo ir embora. Então, eu é que não estou bem. Às vezes é um processo obsessivo, de equilíbrio, e aí posso, nesse sentido, me sentir desconfortável com o passe. Então, pode ser várias causas. Eu citei só algumas, vocês podem ter outras causas, naturalmente. Pausou? Eu acho que a live pausou. O formigamento, eu vi formigamento que a Mônica colocou ali. Formigamento é bem esse contato energético, eu também sinto. Mesmo que eu agora estou, Você pausou, não foi? agora estou. Bom, gente, então, Pausou, pausou. acho que deu para entender, né? Se sentir mal, alguma coisa, não vou voltar mais naquela casa, o passo me fez mal, não é nada disso, como o Fernando acabou de dizer. Pode ser algo com você, pode ser a questão da energia que você está percebendo diferente. Então, retorne, converse com alguém, tire as dúvidas com alguém da casa. É importante, né? Para quem não, não vou embora, não volto nunca mais, sentir medo. Converse, procura o atendimento fraterno para conversar sobre o que ocorreu e tirar suas dúvidas, tá certo? Porque o passe é um remédio, né? Então, o que é bom, é preciso a gente insistir mais um pouquinho, tá? Então, a próxima pergunta, teve uma pergunta também de um internauta agora, com relação a isso, se o passista é magro, se ele no fluido, né? E tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Como o passista deve se preparar antes da atividade do passe, né? Se existe algum traje especial, uma cor específica, né? Porque o espiritismo é ligado ao branco. Será que tem que pegar todo mundo de branco? É preciso estar descalço? Olhos fechados, olhos abertos? O que é que você tem a dizer mais ou menos sobre isso? Na perspectiva espírita, não há qualquer exigência de usar roupa de determinada cor ou de ficar calçado ou descalço. Porque, como a gente disse, você pode estar em casa com seu filho doente, sua filha doente, e você se torna um canal de transfusão de energia para sua criança doente, e você não está com nenhuma roupa específica. Isso. A postura do passista e também daquele que recebe o passe, do receptor, é uma de confiança em Deus, de sintonia, obviamente que uma roupa bem apresentado, entendeu? A alimentação equilibrada, como a gente disse, mais um pensamento muito voltado para Deus, para Jesus, os bons espíritos, um processo de, é como se fosse uma espécie de pureza, não no sentido de santidade, mas assim, se a gente comparar, se eu vou para um plantão, eu vou entrar num centro cirúrgico,
seja eu enfermeiro, médico, ou conforme o cargo, eu vou entrar num ambiente em que vai se trabalhar com muito respeito, o paciente que aguarda aquele ato cirúrgico. Todo mundo ali tem que estar devidamente higienizado, com o pensamento voltado para o ato cirúrgico, para o seu papel a cumprir. A diferença é que no centro cirúrgico, para isso acontecer, eu preciso de uma roupa própria, de luvas, de propé, de touca. Na casa espírita, uma roupa limpa, adequada, entendeu? Nada de excesso de perfume, dessas coisas, até para não dar nenhum mal-estar para a pessoa que recebe o passe, mas não preciso estar com uma roupa branca ou dessa ou daquela cor, ou estar descalço ou não, até porque a conexão é pelo chakra coronário. Então, é, é, então é isso que a gente precisa constatar, que é uma postura muito mais interna do passista, de comportamento ético-moral, porque eu posso estar botando uma roupa branca, vou de roupa branca, vou ficar descalça para conectar melhor com os espíritos, mas meus pensamentos não estão adequados. Eu estou ali cansada, estou com preguiça, quero ir para casa para dormir, estou pensando no filme, na novela, tudo como se fosse um cirurgião que está pensando em tudo, menos no ato cirúrgico em si. Então, é muito mais uma postura comportamental de mente, pensamento e emoção. A roupa é o que menos importa. Claro, o mínimo adequado, mas não especificamente cor, não especificamente estar calçado ou descalço. E você tinha falado a questão de estar mediunizado. Isso. Divaldo Franco disse uma vez em palestra que o passe mediunizado, ou seja, eu estou aqui, estou em psicofonia, um benfeitor aqui através de mim, vou aplicar o passe. Aí as pessoas procuram aquele passista porque está mediunizado, está incorporado, o passe vai ser melhor. Mas é um desgaste muito grande para o passista. É como se fosse uma vela que tem pavio dos dois lados, os dois lados estão queimando. Então, esse passista se desgasta muito. Não há necessidade do passista estar incorporado no processo de psicofonia, porque o benfeitor está ali do lado, ele já está passando sua energia nobre, superior, para o passista, e o passista está sendo esse canal que vai passar. Então, não tem passista melhor ou pior, entendeu? Do ponto de vista, como é que eu posso dizer, porque esse está incorporado, aquele não está. O passista que possa de fluidos melhores é aquele que tem um trabalho interior melhor, de evolução, de crescimento, de concentração do que está fazendo, nesse mecanismo, nesse processo de autoiluminação. Então, aqui eu estou centrada, estou orando, desejando tudo de bom para a pessoa que está recebendo o passe, não estou olhando a roupa de um, o cabelo do outro, ou olhando que já vai dar tal hora para não terminar. Eu estou focada com toda a minha boa vontade, irradiando essa energia para que aquela pessoa tenha bem-estar, tenha equilíbrio. Aí esse vai ser o melhor passista. Aliás, se a gente pensar no passista como médium, Kardec dizia assim, o melhor médium é aquele que erra menos, né? Porque perfeito só Jesus. Com certeza. Você já respondeu a questão de Mônica Sobrinho, tá vendo, Mônica? É isso aí. Não existe melhor passista ou não, existe a boa vontade, né? E Regina está complementando aqui que você está falando nos comentários, que o passista é só um veículo, né? Que o passe é dado pela espiritualidade de Jesus. Pronto. Fernanda, existe, na maioria das casas espíritas, após o passe, é servido o que a gente chama de água fluidificada ao paciente. Explica um pouquinho para a gente o que seria essa água fluidificada, porque nós espíritas já sabemos, né? Mas tem muitos internautas aqui que não são espíritas e com certeza já ouviram essa expressão e têm curiosidade de saber. Na verdade, os fluidos, como a gente falou, esses fluidos que são modificações do fluido universal, eles podem ser transfundidos para nós, para a reposição de nossa vitalidade, de várias maneiras. Uma é o passe, outra é a água fluidificada. Então, aquela água, quando alguém pensa, se concentre, por exemplo, e pede que os bons espíritos possam impregnar aquela água de energias saudáveis, que levem a paz, o equilíbrio, a saúde, essa água é modificada em sua estrutura energética. E aí ela passa a ter um aspecto terapêutico, entendeu? Quem ingerir vai estar recebendo essa bioenergia composta também pela intervenção dos bons espíritos, porque essa combinação fluídica, para, no nível celular,
ajudar nesse processo de equilíbrio. Então, é isso que é a água, por isso que é a água fluidificada, porque ela está impregnada de fluidos nobres superiores. Isso pratica-se na casa espírita, mas, na verdade, até os cientistas têm pesquisado sobre isso há muitos anos. Eles sabem que a água ela consegue se deixar penetrar por pensamentos e energias do ambiente, entendeu? Para o bem ou para o mal, entendeu? Tem várias pesquisas sobre isso. Até o pessoal fotografa as mudanças moleculares que a água assume quando você fala uma palavra impregnada com amor ou impregnada com ódio. Então, a água é um excelente meio de recepção desse fluido e que ao ingerirmos, vai nos ajudar no processo de reequilíbrio, de revitalização. É verdade, é verdade. E por experiência, eu via sempre minha mãe, que ela é católica, né? Durante as missas dominicais, às vezes o padre pedia, coloca um copo de água na cabeceira da cama para orar. E aí depois bebia-se essa água. É a mesma água fluidificada, né? Com energia divina. Então, Fernando, infelizmente o tempo é curto, né? Para finalizar, eu queria que encerrasse com uma questão que acho que vai ajudar muita gente, que nesse momento de pandemia as casas espíritas estão fechadas por medida de segurança. Então, como é que fica a questão do passe? Então, vem essa pergunta, né? Como é o processo no passe à distância? Ele funciona? Fala pra gente. Funciona assim. Claro que o passe presencial é muito melhor, mas funciona. Jesus deu exemplo disso. Nós não somos Jesus, nem poderíamos ser no momento. Vai demorar muito até chegar no momento dele. Ele também curou à distância, mas ele o fez pela fé de quem pediu e para nos ensinar que é possível, sim, transfusão energética sem a presença física da pessoa. A gente não é Jesus, mas a gente pode, com esse mesmo sentimento de, vamos dizer, de vontade de fazer o bem, de desejo realmente ardente, como diz Martins Peralva, de ajudar o próximo. O passe é um ato de caridade, é um ato de amor presencial ou à distância. A gente vai irradiar mentalmente essas energias até onde aquela pessoa está, na casa dela, no hospital. Claro que, se for possível, haver uma conversa antes de avisar, olha, avise ao seu familiar que, digamos, às 8 da noite, do tal dia, a gente vai estar mentalizando a pessoa, para a pessoa também poder mentalizar nesse horário, o efeito será melhor. Mas mesmo que não aconteça isso, quem está de cá irradiando mentalmente, projetando de si seus pensamentos, suas energias de amor, de desejo de saúde, de paz, está sim aplicando um passe à distância. Mas, se a pessoa que está lá em casa, que está onde for uma pessoa que por si só já é centrada, uma pessoa que tem fé, que ora, ela vai absorver melhor aquela energia que está sendo direcionada do que alguém que não ora, que não acredita, que não tem fé. Os bons espíritos fazem o que podem, mas se eu não acredito, se eu não confio, é como se fosse uma geleira, como diz Martins Peralva. Eu me blindo e não recebo nenhuma oração que vocês fizerem por mim. Não vai funcionar porque eu não estou permitindo. Entendeu? Por isso Jesus dizia, você acredita que eu posso te curar? Eu creio, Senhor, então levanta-te e anda. Então, até Jesus fomentava a vontade de receber. A mulher hemorroísta é um dos exemplos belíssimos de transfusão fluídica de Jesus, que não contou com a vontade dele. Porque, como Jesus é amor, ele irradiava amor, saúde e paz o tempo inteiro. A gente ao redor é que não recebe, porque está sempre desequilibrado, perturbado, não se concentra. Mas aquela mulher hemorroísta, ela sabia, se eu tocar na roupa dele, eu sei que vou ficar boa. Então, quando ela tocou, imediatamente o sangramento passou. E aí ele disse, alguém me tocou. Aí Pedro fala, como assim, senhor? Está todo mundo lhe acotovelando, lhe empurrando, tentando obter a cura. Ele, alguém me tocou porque eu senti uma virtude sair de mim. Aí ela disse, fui eu, Senhor. Tua fé te salvou. Então, ela acreditava que poderia receber de Jesus a cura. Isso foi o suficiente. Então, essa fé do paciente, de quem recebe, é fundamental para poder a gente a gente não vai conseguir os resultados de Jesus, porque Jesus é Jesus, é médio de Deus. Mas até por isso, como ele poderia, a gente deve, na casa espírita como passivos, ou em casa, nessa fase virtual, estar sempre orando,
projetando energia de saúde e de paz para todo mundo que nos pede oração, que estão doentes, em casa, UTIs. E Isso os mesmo. benfeitores vão aproveitar essa boa vontade, eles têm recursos para canalizar toda essa energia generosa que estão projetando para chegar até o seu destino final, que é aquela pessoa ou grupo de pessoas. Com certeza. A Regina e a Célia estão aqui parabenizando a sua fala, muito boa colocação, agradecendo. A Mônica Sobrinho provocando aqui a gente, que diz que o passe à distância funciona porque elas vibraram por você, emitiram vibração para que a live funcionasse e você realmente voltou. Exatamente isso. Que assim seja, né, Mônica? Então, gente, queria falar, como a Fernanda está colocando, que isso é real, é verdade. A nossa casa, o GES, a Grupo Espírita Sementes de Amor, a gente está fazendo essa vibração à distância que a Fernanda acabou de explicar, de colocar, às segundas, quartas e sextas-feiras. Então, coloca seu nome, envia o seu nome via direct para a gente pelo perfil do Instagram. A gente vai colocar o nome nas vibrações. Existe um grupo de médios que trabalham para isso. A gente se reúne, faz prece, faz o estudo do Evangelho e emite essas vibrações amorosas que ela acabou de colocar para aqueles que estão necessitando. Então, uma boa noite. Fernanda, mais uma vez, gratidão demais, né, por você estar aqui conosco. Pena que a internet tentou atrapalhar, mas não. Teve sucesso, a gente vibrou muito para que isso acontecesse, como as meninas falaram. Então a live vai ficar gravada. Então, gratidão, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. E fiquem ligados. Na sexta-feira que vem, a gente vai falar sobre outra ferramenta muito poderosa e muito importante para a gente, principalmente nesse momento de pandemia, que é o Evangelho no Lar. Então, fiquem ligados, não percam. Vocês vão ver como é importante o Evangelho no lar. Então, boa noite. Abraço, Fernanda. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe.